Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura bíblica, amém? E hoje damos aí continuidade à nossa leitura, iniciando aí o livro de Josué, né? Bora à terra prometida, não é verdade? Glória a Deus. Bom dia, Thaís. Então já vamos lá, pessoal, já vamos compartilhando aí com o maior número de pessoas que você puder. A leitura começa ficando animada, né? Não, meu Deus, bora à terra prometida. Aprender alguns passos agora com o nosso querido amigo Josué, homem de Deus, discípulo do nosso querido Moisés. Então bora lá? Bora lá, vamos lá? Vamos? Com toda a força, vamos lá aprender. Então, por favor, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? E nós vamos chegando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui. Saiu aí, glória a Deus. Deixa eu um tempo de leitura bíblica. Vamos lá? Hoje ontem nós encerramos o livro de Deuteronômio. E hoje nós iniciamos Josué, né? Bora à terra prometida. E os dizeres aqui de Josué é tremendo, né? O que Deus orienta aí a Moisés primeiro a orientar Josué e agora logo após a morte de Moisés, né? O Senhor orienta a Josué, o próprio Deus agora. Eu estou olhando aqui, queridos, porque ainda eu quero relatar um versículo de ontem, né? Um versículo de ontem aqui que nós não relatamos, né? Mas hoje eu vou relatar. Mas agora a gente começa a aprender com Josué, né? Deus até então Deus só falava com Moisés. E agora Deus começa a falar com Josué, com o próprio Josué, né? E isso é poderoso. A forma com que Deus trata também a Josué é muito lindo. Então vamos lá? Vamos? Você tá aí, você de perto, você de longe. Dani, bom dia. Samantha, bom dia. Armin, bom dia. Todos que estão aí, estão a me escutar. Vamos lá, começando mais esta live, tratando aí do livro de Josué. Então, rapidinho, deixa eu apresentar esse livro. Então, esse livro de Josué, né, ele é o livro que nos encaminha, tá bom? Nos encaminha para a Terra Prometida. Esse menino será usado, esse líder será usado para direcionar Israel. Ele é um excelente soldado, tá lembrado? Muitas batalhas foram vencidas através da direção e do apoio de Josué. Então nós vamos ver aqui, né, a conquista de Canaã, a divisão da terra e os últimos conselhos de Josué até a sua morte, né? Então nós vamos ver aí. E aí o interessante é que agora no primeiro episódio nós vamos observar, né, o mesmo milagre. Eu acredito, eu vou comentar literalmente isso. Eu acredito que Deus fez propositalmente para que o povo de Israel entendesse que Deus continuava sendo o mesmo, mesmo depois da morte de Moisés. Então vamos lá, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Bom dia, Lelis. Graça e paz, meu filho. Saudade de você, viu? Senti sua falta ontem. Sei que estava no trabalho,
mais saudade. Bom dia, Márcia. Vamos chegando aí, tá? Vamos chegando. Então, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Ele vai demonstrar aqui o que aconteceu, né? Então, o texto vai dizer assim, logo no primeiro versículo, né? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Tá? Então, Deus está aí orientando a Josué do que fazer após. Por que há essa orientação, irmãos? Porque, vamos lá, Moisés era um grande líder, não é verdade? Nós vamos ver o próprio Deus falar isso de Moisés. Moisés sendo um grande líder, alguém que estava ali a direcionar o povo, alguém que falava com Deus face a face, alguém que vivenciou coisas extraordinárias, né, ali no Egito e pós o Egito também. Então, substituir esse homem não é uma coisa fácil, não é verdade? Substituí-lo não será um papel fácil, porém, a gente está falando de uma substituição humana, porque o Deus é o mesmo, tá? O Deus é o mesmo, mas há um desafio. Há um desafio para a vida de Josué. Por quê? Porque Josué precisava ser como o seu líder Moisés. Olha só o que Deus diz para ele, né? Então, atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Josué. Desde o deserto do Neguebe até o sul, até os montes do Líbano, ao norte. Desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo. A oeste, incluindo da terra, toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir. E aí aqui, esse enquanto você viver, está falando de Josué, porque está no singular, tá? Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Lembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que poderoso. Então aqui nós vemos uma expressão da parte de Deus sobre Josué. O que Josué deveria fazer para ter a mão de Deus, para ter a companhia de Deus nesse projeto que agora passa a ser seu projeto, né? Moisés vai descansar, Moisés morre e aqui segue, né, com Josué. Mas eu quero aqui relatar só alguns pontos porque ainda tem muito mais, né? Tem muito mais para ler. Lembra que eu disse para vocês que todas as escrituras ela aponta para Jesus. Todas as escrituras, irmãos, todas as escrituras nós vamos ver textos que vai apontar para o Messias, vai apontar para Jesus. Então vamos lá, deixa eu só observar aqui. Então,
O maior segredo, né, de Josué, que Deus repete algumas vezes, é que ele seja forte e corajoso. Tá? Por que, que Deus reforça isso? Primeiro, que ele ia lutar grandes batalhas para tirar. Ele precisava, Moisés o conduziu do Egito até a terra prometida, mas quem deveria conquistar a terra, irmãos, era Josué. Josué que precisava conquistar a terra, né? Então, quem tinha que tirar os homens valentes, lembra lá de quando eles foram enviados como espias? Então, os filhos do Refidins, né? Então, Josué que teria que conquistar a terra. Então, Josué precisava batalhar. Por isso que Deus fala, seja forte e corajoso, né? Não tenha medo, por quê? Porque ele precisava vencer, ele precisava travar as guerras, né? Agora. Então, nós muitas das vezes precisamos ouvir essa palavra do Senhor. Por quê? Porque às vezes nós precisamos romper, às vezes nós precisamos alcançar níveis em Deus, e o que está nos faltando não é fé, porque a gente até tem fé. O que está nos faltando não é convicção, porque a gente até tem convicção do propósito. Mas o que está nos faltando é ser forte e corajoso, é dar o primeiro passo, sabe? É ser forte mesmo, é aguentar as pressões que vão vir devido a essa nova movimentação que a gente precisa dar. Estão me entendendo? Então, este é o segredo. Muitas das vezes eu e você precisamos de força para sair do local onde estamos. Nós não temos força. Nós precisamos de força para viver algo novo, para estar debaixo de algo novo, para alcançar algo novo em Deus. Por quê? Porque o novo, o desconhecido, nos causa medo, não é assim? Mas o Senhor está dizendo para você nesta manhã, seja forte e corajoso. Um outro ponto importantíssimo aqui dessa leitura de hoje, irmãos, é o versículo 8. Relembre continuamente os termos desta lei e medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, esse é o segundo segredo, para que a gente possa avançar nas coisas de Deus. Meditar na palavra dia e noite. Como eu compartilhei com vocês, eu estou lendo a Bíblia pela 11ª vez. E eu não vou parar aí. O ano que vem eu quero ler de novo. Até Jesus voltar eu quero ler a Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos meditar nela dia e noite para fazer o quê? Para poder cumprir. Quanto mais eu conheço, mais eu entendo e mais eu posso me aprofundar e cumprir com o entendimento que a palavra me diz. Então, como que a gente muda, né? O tal do não consigo, não é assim que a gente vive? Ah, bispo, eu não consigo. Porque talvez o que mais os pastores escutam nos dias atuais é o não consigo. É para restaurar a família? Eu não consigo. É para viver algo novo? Eu não consigo. É para ser desafiado a entrar em um emprego novo? Eu não consigo. É para mudar de ministério? Aí eu não consigo. Tudo que a gente escuta das pessoas hoje é o não consigo. E por que não consegue? Porque está a resposta aqui. Não há uma projeção, não há uma continuação, sabe, de ler a Bíblia dia e noite, meditar na palavra de Deus dia e noite. Para quê? Para que possamos cumpri-la. Para que possamos cumprir. E aí, claro, se cumprirmos a palavra de Deus, se meditarmos na palavra de Deus, o texto nos promete algo. Diz assim, ó, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer.
Se a gente lê a palavra, irmãos, e a gente cumprir o que está escrito na palavra, o Senhor Deus nos promete ser próspero e ter sucesso em tudo que fazemos. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dar-nos os direcionamentos para isso. A palavra de Deus vai nos falar o que é necessário, o que é necessário para sermos prósperos e ter sucesso. Às vezes nós queremos, escute, queridos, às vezes nós queremos ler e nada contra, tá bom? Aqui é somente uma reflexão que eu estou fazendo. Mas às vezes a gente quer ler tantos livros de bilionários, milionários, de como enriquecer, de como ser próspero, não é assim? A gente tem que buscar o segredo e você tem o segredo à sua frente. O maior segredo para a conquista, para a prosperidade está aqui, ó. Palavra de Deus. Muitos milionários, escute, muitos milionários e até bilionários usam a palavra de Deus para enriquecer. Usam a palavra de Deus para ter entendimento e chegar aonde Deus os mandou. Quantos homens que eu já ouvi aí nas suas redes sociais, nos seus canais do YouTube, que eles foram prósperos porque eles leram a palavra e eles fizeram o que a palavra de Deus estava orientando. Tia Lia, hoje nós estamos no capítulo 1 ao 4 do livro de Josué, tá, Tia Lia? Graça e paz, Tia Lia. Tá? Capítulo do 1 ao 4. E ainda nós estamos no capítulo 1, tá? Estamos comentando o capítulo 1, versículo 8, tá bom? Estamos comentando. Então, é este ponto central, tá bom? É este ponto central. Nós devemos meditar neste livro dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Então seja forte e corajoso. Então, essas são as orientações dadas a Josué, tá bom? Depois Deus vai orientando aqui Josué de como as coisas vão acontecer. E aqui no capítulo 2, a gente ouve falar de uma mulher, aparece uma mulher aqui na Bíblia chamada Raabe. E a Bíblia não esconde quem é esta mulher, né? A Bíblia diz que Raabe, olha lá, Raabe, os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe. Então a Bíblia não esconde quem é esta mulher. Esta mulher é Raabe, é uma prostituta, morava ali nas muralhas, no muro de Jericó, morava na cidade de Jericó, a qual o povo deveria invadir, a qual Israel deveria invadir. Havia uma promessa de tomada da cidade, tá bom? Havia uma promessa. E aí dois homens, por estar ali reconhecendo a terra, tá bom? Por estar ali observando, sendo enviado por Josué, esses dois homens acabam sendo perseguidos por soldados ali de Jericó, e ali eles se escondem, tá bom? Na casa de Raabe. Quando os homens estão ali escondidos, os soldados de Jericó vão procurar esses homens e não encontram, e pergunta para Raabe, né, aonde eles estão, se ela viu passar, e ela fala, eu vi, eles foram por ali. Ela despista os soldados, e quando os soldados vão embora, ela chama os dois homens e conversa. E aí a conversa, irmãos, eu achei assim, tremenda a conversa. Por que eu achei tremenda a conversa? Porque Raabe vai falar de coisas que o povo de Israel estava vivendo. A saída do Egito, a destruição dos dois reis que não abriram, né, precedente não deram oportunidade, não livraram Israel, não permitiram que Israel passasse pelo caminho, livrando Israel de guerra, né? Então há uma fama que está espalhada, e que Raabe não era uma israelita, era uma prostituta. E esta mulher chamada Raabe, ela escuta falar da fama, e todo Jericó está com medo. Todo Jericó está com medo porque
sabiam da fama do povo de Israel, o que o povo de Israel tinha feito. Olha só o que diz, né? Versículo 9 do capítulo 2. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. E ela diz assim, ó, sei que o Senhor lhe deu esta terra. Olha a consciência da mulher, irmãos. E nós estamos falando de uma prostituta aqui dentro do texto, tá bom? Mas ela diz, sei que o Senhor lhe deu esta terra. Quem é o Senhor? Eu achei extremamente interessante. Ela era de Jericó, ela tinha seus próprios deuses. Ela não era israelita. Mas ela disse, sei que o Senhor lhe deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor Deus secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amorreu, Ogog e Seom, cuja o povo vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Olha só, ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essa, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Olha o reconhecimento que esta mulher tem, irmãos, né? Esta mulher tem. E aqui eu esqueci de mencionar algo extremamente poderoso, né? Deixa eu ver aqui, só um instante. Ah, tá mais à frente. E aí, essa mulher traz esse reconhecimento das obras de Deus na vida do povo de Israel. Então isso é poderosíssimo, irmãos, poderosíssimo. Na realidade isso é poderosíssimo. E aí o texto vai dizer que os dois homens respondem, porque Raabe faz algum juramento nela, diz assim, agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como estarei com bondade, tratarei com bondade vocês, serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e da minha mãe, e também dos meus irmãos e irmãs, de suas famílias. Os homens responderam, oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então, ponto. Aqueles dois homens tinham ciência de que Deus entregaria a terra para eles e Raabe também tinha a ciência de que aquela terra já possuía, tá? Aquela terra já era posse também do povo de Israel. Então, há duas convicções poderosas aqui. Então, Raabe, o texto vai seguir dizendo que Raabe ajudou. Raabe escondeu esses homens, os soldados passam, ela orienta, né, aos soldados que aqueles homens não estão mais na casa e os homens vão embora. E aí os homens, vamos lá, aqueles dois homens dão uma direção a Raabe. Aqueles dois homens dizem assim, ó, nós, né, depois que já tínhamos partido, então, antes de partir, os homens disseram a Raabe, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos a vocês, se você seguir nossas instruções. Olha lá. Então, depois que Deus livrou os homens, os soldados de Jericó foram embora. Então, aqueles dois homens israelitas que estavam na casa de Raabe diz, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir as nossas instruções. Então, escuta aqui, primeiro ponto. Você e eu, vou colocar eu no pacote, tá? Você e eu que não gostamos de seguir instruções, isso é um problema.
Isso é um problema, porque a gente precisa seguir instrução. A gente precisa estar sendo direcionado, às vezes, por alguém. Eu não sou dono da verdade, né? E você também não é. A verdade é a palavra de Deus, mas Deus vai preparar homens para nos direcionar, para nos instruir. Versículo 18. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho. Deixe este cordão vermelho. Irmãos, eu achei isso aqui tão poderoso, pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Eu achei fantástico essa expressão, deixe o cordão vermelho. Sabe por quê? E aqui, claro que eu estou fazendo uma interpretação própria, tá? Uma interpretação minha. Eu não analisei o texto a fundo, eu não fui atrás do real significado deste texto, tá bom? Mas quando esses homens falaram, deixe este cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer, eu vejo aqui como algo profético e simbólico, representando o sangue de Jesus sobre a nossa vida. O sangue que nos livrou do pecado, o sangue que nos livrou da morte, o sangue que nos livrou da destruição. Era exatamente o que estava acontecendo aqui com Raabe. Esse cordão vermelho não era um cordão à toa. Tem a sua representatividade. Poderoso demais. E aí no versículo 21 do capítulo 2, ela continua e diz assim, ó, eu aceito, Raabe diz, eu aceito suas condições, respondeu ela. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Então, escuta, esse cordão vermelho era o próprio sangue de Cristo, simbolizando o livramento. Claro que naquela ocasião não tinha Cristo, mas era uma referência apontando para Jesus. Era uma referência apontando para o sangue de livramento, o sangue que ia livrar a gente da morte, ia livrar a gente do pecado, ia livrar a gente da destruição. E esse cordão vermelho estava livrando Raabe. E, irmãos, escuta. Quando a gente analisa, e nós vamos chegar lá, quando a gente analisa as descendências, Raabe, depois desse episódio, a Raabe tem participação fortíssima na descendência de Jesus. Raabe ela tem aqui participação fortíssima na descendência de Davi, de Judá, porque Judá era a descendência de Davi que ia produzir, ia processar onde ia nascer o Messias. Então Raabe tem uma participação extremamente importantíssima para a vida do nosso mestre. E nós vamos ver, e a Bíblia, escute, a Bíblia faz questão, irmãos, é tremendo, sabe por quê? Porque a Bíblia faz questão de mencionar Raabe na geração, quando vai falar da geração de Jesus. Faz questão. E olha que os textos escritos sempre vinham o nome dos homens, tá? Mas na geração, quando vai falar das gerações de Jesus, duas mulheres são citadas, né? Raabe e depois a sua mãe Maria. Então, isso não é à toa. Deus, ele cumpre com a promessa de Raabe, mas por ela ter feito isso, porque ela ajudou dois homens, né, que era de Israel, que tinha uma promessa de conquistar a terra prometida. Quando Deus vê essa mulher ajudando os seus filhos, a sua nação, o seu povo, Deus abençoa essa mulher fazendo dela participante. Ela não só seria livre, né, de ser morta, livre dos pesares de Jericó, ela só não seria livre da prostituição, porque Raabe deixa de ser prostituta. Deus muda a vida desta mulher através da entrada do povo de Israel na cidade. É tremendo, irmãos, o que acontece com Raabe. Tremendo mesmo. E a mulher que trouxe o símbolo do tecido, né, da cor, o tecido
da cor vermelha, né? Esse cordão de cor vermelha pendurado, ela traz o simbolismo da pessoa de Cristo Jesus. Isso é poderoso demais. E aí, claro que aqui são os dois homens, estão lembrados? Aqui são os dois homens e agora tem que atravessar, né? É preciso atravessar o povo para Canaã, para a terra de Jericó, para as muralhas de Jericó. É preciso atravessar esse povo. E aí aqui no capítulo 3, nós vamos ver o sinal, um poderoso sinal para dar segurança, irmãos. Isso é tremendo, para dar segurança ao povo de Israel. O texto vai dizer aqui no capítulo 3 que Deus orienta Moisés. Olha lá, capítulo 3, versículo 6. Pela manhã, Josué, tá? Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam ao povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Moisés: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Irmãos, olha, isso aqui não foi à toa. Essa expressão de Deus para Moisés, para Josué, que não foi à toa. Sabe por quê? Como eu estava dizendo, Moisés era um grande líder. E como que o povo ia ter segurança de continuar? Se era difícil, presta atenção, se era difícil caminhar com Moisés, e agora com Josué? Moisés tinha sinais de que Deus estava com ele. Moisés tinha sinais de todos os feitos do Egito. E aí Deus precisava fazer o quê? Dar sinais a Josué. Deus precisava mostrar para o povo de Israel que o mesmo Deus que estava com Moisés também estaria com Josué. Agora, antes de lermos o capítulo 3, eu quero voltar. Pegue aí a sua Bíblia, tá comigo? Diga assim: sim, bispo, tô com a Bíblia na mão. Pega a sua Bíblia aí. Diga aí, tá com a Bíblia aí? Nós vamos voltar um pouquinho. Porque eu precisei analisar isso aqui. Tá bom? Amém, irmãos? Tá aí? Tá aí comigo? Então, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio 34, verso 9. Diz o seguinte, olha só o que diz. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado. Então, o que é que acontece aqui, né? Nós vamos depois ver isso se repetir muito, mas muito mesmo, lá no Novo Testamento. Mas aqui no Velho Testamento a gente vê algo chamado, irmãos, transferência, tá? Transferência. Vou chamar de unção, tá? De unção. Transferência de unção, isso mesmo, né? A gente vê algo poderoso. Então, escuta, deixa eu falar algo para você. Quando nós pastores, pregadores, pedimos, crente, para vocês ir até a frente, né? Receber oração, não é apenas para você levantar do seu lugar e ir lá na frente. Não é apenas isso, é para você receber uma transferência da palavra que está sendo liberada. É para você receber, irmãos, sabe, a transferência da palavra que está sendo liberada. O que esse homem está liberando? O que Deus está falando? Então você vai transferir, você que está ministrando ou você que está ouvindo, quando você vai lá à frente, você vai receber
do que esse pastor, do que esse líder. Olha o Eude chegando aí, gente. Do que o pastor, do que esse líder tem está ali dizendo. Então, seja inteligente, sabe? Olha, nós estamos vendo isso aqui no Velho Testamento. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então, esse toque com as mãos, essa transferência que acontece quando oramos uns pelos outros, isso é muito poderoso, irmãos, e nós vamos ver. E quando isso acontece, quando essa transferência acontece, quando Moisés transfere, quando Moisés coloca as mãos sobre Josué, transferindo, nós vamos ver o que acontecer, a unção que estava na vida de Moisés ser multiplicada. Vamos lá? Olha só que poderoso, ser realmente transferida. No capítulo 3 aqui, o povo precisava, irmãos, passar o Rio Jordão. O Rio Jordão, a qual ontem o Eudes ministrava na igreja falando sobre Naamã, a qual foi o rio que Naamã se banhou para ficar livre da lepra. E aí, o texto aqui de Josué, capítulo 3, está falando que o povo precisava agora passar para o outro lado. E aí o povo, irmãos, escute, o povo era todos, mulheres, crianças, idosos. Então, o mesmo milagre que aconteceu no Mar Vermelho, agora precisava acontecer no Rio Jordão. Ah, bispo, de boa, é apenas um rio. É apenas um rio, o rio dá fácil, o rio a gente passa com água na cintura. Mas o texto bíblico vai dizer que eles passaram com pés enxutos, com pés a seco. Isso é poderoso demais, sabe por quê? O texto vai dizer que era a época que o rio estava cheio. Era a época de cheia, as bordas do rio transbordavam. Eita, chegando uma galera bonita aí, chegou o Eude, chegou a pastora Lúcia, chegou o Rodrigo, meu Deus do céu. Chegou agora gente cheia de Deus agora, né? Não, glória a Deus, não que os demais não sejam, né, irmãos? Brincadeira à parte. Mas chegou gente agora com peso, né? Não, aleluia. Então escute, queridos, o texto vai dizer que as águas era época de cheia. Vamos ler, tá bom? Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler. Então a gente leu até o versículo 7. Vamos ler o versículo 8. Ó. Dê as seguintes ordens aos sacerdotes que carregavam uma arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Rio Jordão, parem exatamente ali, à margem. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se, ouça o que diz o Senhor. Agora Deus está falando com Josué, assim como falava com Moisés. Seu Deus, hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Agora preste atenção, irmãos, todas as vezes que a Bíblia tratar números, não é por acaso. E aqui não existe, eu já disse isso anteriormente, não existe uma numerologia mística, tá bom? Mas existe uma numerologia divina. Então aqui, quando Josué pede, ó, escolham agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, os sacerdotes levarão a arca do Senhor e o soberano de toda a terra, assim que seus pés, olha lá, assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a corrente será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como muros. Meu Deus, que cena, né? Não?
O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão e os sacerdotes que levavam uma arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita. Então, olha só, versículo 15. Era a estação da colheita. O Jordão transbordava sobre as margens. Então, era época de cheia. O Rio Jordão estava cheio, irmãos. Não era aguinha aos tornozelos. Era cheio, estava cheio as margens. Assim que os sacerdotes se levantavam, a arca puseram-se os pés na água junto à margem do rio. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida. Então já imaginou, irmãos? A correnteza que estava descendo, ela para. É como se Deus colocasse a mão. Já imaginou? Me permita pensar aqui, tá? É como se Deus pegasse no fluxo do rio e colocasse a mão, ó. Pá! E aí a Bíblia vai dizer que aquela correnteza, você já viu água descendo o Pará? Já viu, irmãos, água descendo o Pará? A água que estava descendo, a correnteza que estava violenta, porque um rio cheio, tá? O rio em alta a gente pode ver, vamos lá. A gente pode ver muitos rios aí que quando não está em cheia, quando não está alta, a água é tranquilo. Agora, quando a água está alta, o rio tem força, a sua correnteza. E aí é como se Deus pegasse na correnteza e parasse a mão ali. A água parou de correr e se tornou uma parede. Meu Jesus do céu, que poderoso, né? Não? A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular. De fato, irmãos, escuta, de fato, não adianta, eu não consigo enxergar outra coisa. De fato, eu enxergo aqui as mãos do Senhor nosso Deus na água, né? A correnteza acima daquele ponto foi interrompida. O que interrompeu a água? Não foi o vento, como aconteceu no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, os ventos sopraram e abriram o Mar Vermelho, fazendo ali, claro que duas muralhas, uma de um lado e uma de outro, ficando um corredor para que o povo passasse. Dessa vez, a água é interrompida. De fato, as mãos do Senhor paralisam a correnteza. Que tremendo, né, irmãos? Começou a acumular uma grande distância de lá, olha só. Perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã, a água baixou daquele ponto, correu para o Mar Morto. Então, escuta, a água, aonde ficou esse muro, a água para frente, ela baixou e foi correndo para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Olha só, olha que poderoso. De fato, tia Ali, as mãos de Deus paralisaram a água do Jordão. Olha lá que lindo. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Escuta, irmãos, preste atenção. Olha o que o texto diz. Então todo o povo atravessou em frente da cidade. Eu fico imaginando, presta atenção, eu fico imaginando as pessoas que moravam nas muralhas, onde tinha a janela por onde aqueles dois homens desceram. Eu fico imaginando o povo de Jericó olhando o Rio Jordão parado como uma parede. Eles não ouviram a conversa de Josué. Eles não ouviam o direcionamento, eles só viram lá o Rio Jordão parado. Alguém parou o fluxo do rio. A água está secando. Porque a Bíblia está dizendo, eles atravessaram a frente da cidade. A frente da cidade, olha lá. Olha lá, então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó.
Então o povo de Jericó, vendo aquela multidão de israelitas passando, o rio travado. Eu acredito que eles pensaram assim, ó, tem jeito para nós não. Não tem jeito para nós. O Deus de Israel vai fazer conosco o que fez com o Egito. Que tremendo. Os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Meu Deus, irmãos, meu Deus, isso é poderoso demais. Se você pode, você que está me ouvindo, dê um glória a Deus aí. Fala, Deus é Deus que abre os mares, os rios, os riachos, não importa o que possa te causar perigo. Deus, com as suas mãos fortes, paralisa a água. Coloca aí, escreva aí, Deus é Deus que abre rios. Aleluia. É poderoso imaginar, irmãos, a mão de Deus. A mão de Deus parando as águas. Porque a água parou. Meu Deus, eu fico imaginando. A água para. Vira um muro, irmãos. No capítulo 4, aqui onde nós vamos finalizar a nossa leitura, nós vamos ver aquilo que eu falei para você. Não é à toa, escuta, não é à toa. Quando Deus orientou a Josué a chamar 12 homens, o número 12, grave muito isso, número 12 é número de governo, tá? Não é número do governo, tá bom, irmãos? Número 12 é número de governo, ou seja, é um número para levantarmos e governar, tá bom? Se a sua vida precisa de governo, governo é autoridade sobre aquilo que vai viver, autoridade sobre aquilo que quer exercer, que quer chegar, faça projetos de oração de 12 dias, faça 12 dias de jejum, isso são números simbólicos para Deus. Então, o número 12 aqui, essas 12 tribos de Israel, separando 12 homens de cada tribo, isso significava governo, autoridade de cada tribo. E aí, nessa passagem do rio Jordão, Deus faz questão de levantar monumentos como atos simbólicos do que Deus havia feito com o povo de Israel. Olha lá, capítulo 4, versículo 1. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados. Olha lá, no meio do Jordão, 12 pedras do meio do Jordão. Do meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem no lugar aonde vão acampar esta noite. Olha lá. Então Josué convocou 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhe disse, vão até o meio de Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus, cada um de vocês peguem uma pedra e carreguem-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês no futuro. Seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio de Israel para sempre. Então Deus manda levantar não um altar, preste atenção, tá? Deus não manda levantar um altar para ser adorado. Deus não manda levantar algo para ser, Deus manda um altar para servir de monumento, para servir de lembrança, dizendo, sabe de onde são essas pedras?
são do meio do Jordão. Sabe onde são essas pedras? São do meio do Jordão. Deus nos fez atravessar o Jordão em seco. E aí olha só o que acontece, né? Os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. A hora voa, né, irmãos? Meu Deus. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e deixaram ali. Josué, olha o versículo 9. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar aonde havia parado os sacerdotes que levavam uma arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Então, olha que poderoso, irmãos, olha que poderoso. Deus levanta Josué, fala para Josué passar pelo Jordão, pegar 12 pedras, levantar um monumento. Esse monumento para quê, meu bispo? Para lembrança, irmãos. Para não esquecer o que Deus havia feito. Deus estava provando para o povo de Israel que o mesmo Espírito, está lembrado de Deuteronômio 34:9? Deuteronômio 34:9, está lembrado? O mesmo Espírito que estava na vida de Moisés, o mesmo Deus que estava com Moisés, agora está com Josué. O mesmo Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho, agora está abrindo o Rio Jordão. Aleluia, que poderoso, que poderoso. Que poderoso, irmãos. Olha só, para a gente finalizar. Capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo... Vamos ler o 15, né? Vamos ler a parte do 15, vai. Capítulo 4, versículo 15. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca. A água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Que poderoso, né, irmãos? Que poderoso. Irmãos, Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode fazer. Escute, eu quero liberar esta palavra para você. Não importa, nessa leitura de hoje, receba isso. Não importa os desafios que você precisa enfrentar. Não importa as dificuldades que você precisa enfrentar. Saiba de uma coisa: o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, é o Deus que pode abrir todas as portas na sua vida. É o Deus que pode abrir e fazer caminho aonde não tem caminho. O Deus que cuidou de Israel, o Deus que provou ao povo que estava com Israel, é o Deus também que pode provar que está com você. Deus pode provar, irmãos, que está conosco, não para a gente tripudiar, não é isso, mas para mostrar a sua fidelidade para com a nossa vida, para mostrar que nós estamos caminhando com Ele. Isso é poderosíssimo, irmãos. Às vezes nós vivemos como se o nosso Deus fosse um Deus com D pequeno. Nós diminuímos o poder do nosso Deus. Nós diminuímos o que Ele pode fazer. Porque a nossa fé, irmãos, você precisa, no nome de Jesus, escute nesta manhã, você precisa ser forte e corajoso. Você precisa dar o primeiro passo e tocar as águas do Jordão. Para quê? Para que as águas abram. Naquela ocasião,
Deixa eu contextualizar um texto aqui, tá bom? Naquela ocasião, queridos, a Arca da Aliança era a chave que abria o Mar Vermelho. Por quê? Porque a Arca da Aliança continha, não dentro dela, mas a Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Arca da Aliança, diz o texto ao qual nós lemos lá em Êxodo, tá bom? Em Levítico, que a presença de Deus descia sobre a Arca da Aliança. A presença de Deus não estava dentro da arca, porque a arca era muito pequena para conter a presença de Deus. Mas a Bíblia vai falar que Deus descia sobre a tampa ali entre os dois querubins. Deus descia sobre a tampa da Arca da Aliança. E hoje eu posso dizer fielmente que você é a Arca da Aliança, porque é sobre você que desce o Espírito Santo, é sobre você que está a presença de Deus. A Arca da Aliança não podia conter a presença de Deus, mas você pode. Você contém a presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então você precisa se desafiar. Às vezes nós falamos aqui uma frase, né? Às vezes nós usamos frases no púlpito, isso é tremendo, irmãos. Às vezes nós precisamos colocar o pé e depois Deus coloca o chão. Às vezes você precisa dar o primeiro passo. Talvez você está ali dizendo: Deus, muda a minha história, Deus, muda a minha vida. Deus, eu estou sentindo como se eu estivesse me afogando. O bispo falando aqui do Rio Jordão, eu estou sentindo que eu não estou andando, eu estou me afogando no rio. Sabe por que você está se afogando, queridos? Porque você deu o primeiro passo sem fé. Você deu o primeiro passo sem acreditar. Você se lançou nas águas. Não é para se lançar. É para pisar. A gente pisa, irmãos. Escuta a palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui. 2 minutos. A gente só pisa aonde a gente tem certeza que tem chão. A gente não vai pisar aonde a gente não tem certeza. Se jogar na água, qualquer um pode se jogar. Mas pisar na água não é qualquer um que pisa. Porque para pisar precisa ser forte e corajoso. Para pisar precisa confiar que Deus vai colocar o chão, que as águas estarão secas, pastora Lúcia. Que as águas vão estar secas, quando eu pisar, as águas vão secar. Meu Deus, é poderoso isso ou não é, irmãos? Dê um glória aí no nome de Jesus. Porque você carrega, escute, mas bispo, sabe por quê, irmãos? Você é a Arca da Aliança. É você que carrega, escuta, é você que carrega a lei dentro de você. Você carrega os 10 mandamentos dentro de você. A Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos. A Arca da Aliança tinha o maná. A Arca da Aliança tinha uma parte do cajado de Moisés. Lembra de Arão, quer dizer, tinha autoridade. Mas a arca também tinha a presença de Deus. Só que a arca tinha a presença de Deus apenas acima, quando Deus vinha sobre a arca. Agora você, escute, irmãos, você tem a presença dentro de si. Você tem a presença do amado Espírito Santo. O que é que Deus não pode abrir? Se você for forte, se você for corajoso de sair deste lugar. Irmãos, no nome de Jesus, eu não sei, sabe? Eu sinto aqui no meu espírito em falar para você. Eu não sei se sair do lugar que Deus está falando é de um lugar físico ou se é um lugar espiritual, mas Deus está dizendo: você precisa ser forte e corajoso para sair deste lugar. Se é de um lugar físico e é o que você entende, saia, porque é você que contém a presença de Deus, não é o lugar físico. É você que tem a presença de Deus. Deus derramou a presença dele sobre você e não sobre um local. Se é um lugar espiritual, grave isso.
A presença de Deus está sobre você. Então levante aí da onde você está. Levante dessa situação. Levante deste lugar de medo, de tormento. Levante e saia. Dê os primeiros passos. E Deus estará contigo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos precisar fazer escolha. Irmãos, vocês escreveram aqui, eu nem li. Estava aqui. A Márcia colocou: Bispo, Deus usou o Senhor para confirmar sobre o jejum. Vou começar a fazer isso mesmo, Márcia. Quer governar a sua casa, quer tomar domínio sobre uma situação, irmãos. Às vezes são situações, escute, às vezes são situações que está perdendo, está fora do seu domínio. Você está sentindo que aquilo está saindo do seu domínio. Faça um jejum de 12 dias, faça uma oração, projeto de oração, 12 dias de oração para eu retomar o governo da minha vida. E quando estou dizendo retomar é porque Deus estará retomando o governo contigo. Retomar o governo da minha família está desgovernada, cada um andando por um lado, fazendo a vida do jeito que quer. Não! Levante um propósito com Deus, 12 dias de consagração. 12 dias de jejum, 12 dias, sabe, de oração, de intensidade em Deus, para governar a minha vida. Pastora Lúcia colocou uma confiança de dentro para fora, lá do fundo da alma. Aleluia, pastora Lúcia, é isso mesmo. Glória a Jesus. Meu amigo Zé Pontes chegou aí, glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Então tome essa coragem, irmãos. Tome a coragem, sabe? Você já gastou tempo demais ficando parado. Você já gastou tempo demais estando encostado, dizendo é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morrer. Não vai morrer, não. Em nome de Jesus. Você vai atravessar esse rio Jordão. As águas estão cheias, de verdade estão. Está cheia, pastor. Existe vento, existe água batendo, está cheia. A correnteza é forte, verdade. Mas na hora que você colocar o pé, Deus vai parar esta correnteza. As águas do rio Jordão vai parar. Tudo vai se acalmar. Para quê? Para você atravessar. E sabe o que significa atravessar? Eu vou encerrar aqui, eu preciso encerrar. Meu Deus, que poderoso. Sabe o que significa atravessar, irmãos? Mudança de ciclo. Atravessar o rio Jordão era uma mudança. O povo estava saindo ali de uma terra e estava indo para uma nova terra. Precisava ir para Canaã, precisava alcançar um novo ciclo, um novo objetivo. Escuta, queridos, escuta para me encerrar, em nome de Jesus. Talvez o ciclo da sua vida, concernente a algumas coisas, se encerraram. E deixa eu falar para você, não é o fim. É apenas um novo ciclo que precisa se encerrar para começar um novo ciclo. Ciclos se encerram e ciclos começam, se iniciam. Então pare de lutar contra um ciclo que está encerrando da sua vida. Ah, mas eu não quero deixar, pastor. Ah, eu não quero sair. Ah, não. Encerre, você vai ver Deus fazer coisas tremendas. Encerre este ciclo na sua vida. Deixa fluir. Atravesse esse rio, vai para o outro lado. A bênção de Deus na sua vida está do outro lado. Atravesse esse rio. Coloque o pé nas águas e as águas vão parar. Você vai atravessar a seco. Sabe o que é atravessar a seco, irmãos? Você vai ter confiança. Você vai ter calmaria. Você vai atravessar em paz.
Você vai atravessar seguro. Amém? Meu Deus, que palavra poderosa, né, não, irmãos? Que palavra poderosa. Que palavra poderosa. Palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Qual é o rio que você está enfrentando? Encerra esse ciclo, irmãos. Encerra. O Senhor diz, atravessa para o outro lado, chega. Chega de ficar com medo da água, chega de ficar com medo do rio. Não, mas é atravessar. Aqui desse lado tá bom nada. Encerra isso, atravessa para o outro lado. Vá para o outro lado, vai conquistar o que Deus tem preparado para você. Vai conquistar o que Ele prometeu, irmãos. A promessa, escuta no nome de Jesus, a promessa estava do outro lado do Jordão. Atravesse. Pare com medo, seja forte e corajoso. Enquanto você não tomar a decisão de atravessar, enquanto você não der os primeiros passos, o medo não vai parar. Você só vai controlar, você só vai dominar o medo quando você for corajoso, for corajosa de dar o primeiro passo, dizer eu tô indo embora, ó, eu tô atravessando, eu vou para a terra da promessa. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia, pastora Lúcia! Glória a Deus! Vai, irmão!